Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, especificamente na área de membros. Eu vou falar hoje do livro, não sei se vai dar pra ler, mas aqui dá, que é O Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche. Já zoei bastante no canal e tal, mas aí eu tava falando com o Ayrton por e-mail, fiquei um tempo sem postar, ele tava perguntando se tava tudo bem, e aí falando, ele estuda Nietzsche, e eu falei, pô, eu sempre quis ler Nietzsche com um pouco mais de propriedade, assim, começando de um ponto certo, que livro você me indica pra começar com ordem? Aí ele falou, sem dúvida nenhuma, Crepúsculo dos Ídolos. Eu falei, pô, é um livro curto, beleza. Uma coisa que eu já quero deixar de nota aqui, assim, que se você estuda ou se interessa por tradução em qualquer instância, cara, vale a pena dar uma olhada nessa edição, especificamente a edição da Companhia das Letras, traduzida pelo Paulo César de Souza. 40% das páginas desse livro são dedicadas a notas de tradução e notas, né, no geral, assim. E, cara, aqui é bem legal, é bem interessante, assim, ver como ele sempre compara, por exemplo, tem um termo que é Dinglichkeit, né, que vai ser, em alemão, a coisidade, ou a característica de ser coisa. E aí mostra como isso tem todo um fator jocoso ali no alemão, e ao mesmo tempo como isso foi traduzido em italiano, em outra versão, em outras duas versões em inglês, em outra versão em espanhol e não sei o quê. E você vai vendo como é que cada idioma, como é que você vai adaptando essas ideias e claro como algumas coisas se perdem na tradução, né? Mas enfim, só isso assim acho que já valeria ler. Fora que o livro realmente é muito bom, assim, eu provavelmente, porque eu não li, acho que eu tinha lido outro livro só e tempo de colégio assim, então não tinha cabeça para entender, muito provavelmente. Por isso que não me marcou. Mas acho que foi Zaratustra ainda, com certeza não entenderia. E, enfim, lendo agora, assim, e vendo essa visão mais holística, que é como se fosse um apanhado, assim, da filosofia do Nietzsche, né, meio no geral, é muito legal, cara, ver como... Eu acho que eu prefiro, nesse sentido, assim, essa filosofia mais ensaística, jocosa, da pessoa brincando com termos e tal, ainda é sério e ainda usa, né, algumas estruturas mais lógicas, tradicionais e tudo mais, só que é muito interessante ver como é que o estilo ainda tem espaço ali. Acho que falando principalmente em filosofia alemã, né, que estou estudando alemão de novo, para conseguir eventualmente ler Schopenhauer, que é considerado a pessoa que melhor escreve, é o maior estilo, né, da língua alemã e tal, como o Nietzsche tem esse estilo próprio dele, assim, essa coisa que é bem paratáxica também, né, de às vezes umas frases curtas e umas tiradas, tem o uso do travessão dele, acho que em tempos de ChatGPT, né, bem engraçado. Eu sempre usei bastante a tal da pausa inglesa, mas esse travessão nas coisas, e até talvez eu faça um vídeo sobre isso, como identificar texto de IA e indo mais para o literário e tal, como isso vai mudar algumas coisas na literatura. Mas o Nietzsche ele tem uma coisa que ele coloca esse travessão no final, né? Já acabou o parágrafo, ele põe esse travessão como se fosse um silêncio que se alonga e tal. E tem nota do tradutor sobre isso. Então, bem legal. Eu vou pegar umas 2 ou 3 passagens aqui para falar que me marcaram mais. Vou trazer uma sobre a filosofia do Nietzsche no geral e uma que eu mencionei no último vídeo, aqui da área de membros, sobre ele falando sobre o Emerson, né? Que é o Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo americano lá e que me marcou bastante esse ano. Assim, foi a leitura que mais me marcou, ai meu Deus, bati no microfone, mas foi a leitura que mais me marcou e que vai marcar, acho que a minha vida, assim, pelas próximas décadas aí, que é Self-Reliance, né, autossuficiência, do Ralph Waldo Emerson. É um texto que eu li, eu tô chamando de texto porque não chega a ser um livro, né, que é um ensaio médio para grande, assim, mas dependendo da versão você vai achar ele pequeno, então assim, eu li ele 4 vezes, deve equivaler a ler um livro de 200 páginas, não, eu tô diminuindo demais, mas enfim, eu li 4 vezes, eu gostei muito, vou ler de novo, e vou ler de novo, e de novo, e de novo, porque realmente me interessou. E ele fala do Emerson aqui, e eu já mencionei um pouco no outro vídeo, mas eu entro mais a fundo nisso. Mas enfim, vou puxar um trechozinho aqui para mostrar uma coisa que me marcou, né? O novo, o não vivenciado, o estranho é excluído como causa. Portanto, não se busca apenas um tipo de explicações como causa, mas um tipo seleto e privilegiado de explicações. Aquelas com que foi eliminado, da maneira mais rápida e mais frequente, o sentimento do estranho, novo, não vivenciado. As explicações mais habituais. Consequência, um tipo de colocação de causas prepondera cada vez mais, concentra-se em forma de sistema e enfim aparece como dominante. Isto é, simplesmente excluindo outras causas e explicações. O banqueiro pensa de imediato no negócio, o cristão no pecado, a garota em seu amor. Eu achei isso excelente porque, de uma maneira bem jocosa e simples assim, reforça como... Eu não sei, eu sinto que isso se perde hoje em dia quando a gente vai falar, né, de livro...
tudo bem alguma coisa só não ser pra você. Tudo bem alguma coisa só funcionar mais pra você. Quando eu falo de poesia, isso eu gosto que valha bastante. Quando eu recomendo alguma coisa, eu quero deixar isso claro. Quando eu falo que eu não gosto do filme lá Interestelar, por exemplo, eu não tô falando que eu acho um filme ruim. Mas é um filme que não me diz nada, assim. Não é esteticamente algo que me agrada. Eu sei que é um filme que o roteiro funciona, que a trilha sonora tem méritos, que a atuação é boa, não sei o quê. Eu só não gosto, assim. E beleza. E justo. E um dos meus filmes favoritos, que é um dos filmes, assim... Ah, Meu Jantar com André, e poxa, tá em todas as listas cults, nossa, super filme. Tarará. O meu ícone de cinefilia, né, um amigo meu que eu respeito muito, mais velho e tudo mais, e ele não gosta do filme. E por que não diz nada a ele? Porque ele, de certa forma, na minha visão, ele é o André, né? Ele é a pessoa excepcional ali, e pra ele não faz sentido ver, então pra ele só chato. E tudo bem, não tá dizendo que é ruim, mas não é pra ele. E eu acho que isso se perde, enfim, quando a gente vai tratar de algumas coisas um pouco mais profundas, que eu não vou entrar aqui. Mas eu vou puxar ele falando do Emerson, porque ele falando do Emerson é realmente interessante. Então, eu falei que aqui tem umas questões do cristianismo, né? Talvez se você tem as suas questões com a religião, é uma leitura que vale a pena fazer também. Mas aí você não pode ter questões assim muito, né, dogmáticas, que talvez te ofendam um pouquinho. Mas para todos os efeitos, se você está aqui, eu acho que você consegue. Outro ponto interessante, né, para quem acabou de fazer 30 anos, aos 30 anos alguém é, no sentido da cultura elevada, um iniciante, uma criança. E eu acho engraçado isso só porque às vezes você quer escrever e tudo mais, eu tinha muito isso assim, precisava dizer que eu era escritor, alguma coisa assim, para eu dizer que eu era alguma coisa, eu estava desempregado, então precisava ter essa sensação de que eu estava fazendo alguma coisa. Mas em realidade, assim, você está publicando com 50 anos, ainda está novo, assim, então hoje em dia eu tenho mais essa noção, eu me sinto besta, tá, de querer dizer alguma coisa que eu não tinha 20 anos. O que eu tinha para dizer? Nada. É só ficar quieto, ouvir, aprender e, eventualmente, ter algum comentário para fazer sobre alguma coisa relevante que alguém disse, né? Enfim, mas vamos seguir aqui. Isso eu travei no meio, né? Aqui, Emerson. É o ponto, né, 13. Tá na metadinha do livro ali. Emerson. Muito mais esclarecido, errante, múltiplo, refinado que Carlyle, sobretudo mais feliz. Alguém que instintivamente se nutre apenas de ambrosia, que deixa de lado o que é indigesto nas coisas. Comparado a Carlyle, um homem de gosto. Carlyle, que dele muito gostava, dizia dele, porém, não nos dá o suficiente para morder. O que pode ser dito com justiça, mas não em detrimento de Emerson. Emerson tem a boa e espirituosa jovialidade que desencoraja toda seriedade. Ele simplesmente não sabe quão velho já é e quão jovem ainda será. Ele poderia dizer de si mesmo, citando Lope de Vega, eu me sucedo a mim mesmo. Então eu me sigo a mim mesmo, eu sou o que vem depois de mim. Seu espírito sempre acha motivos para estar satisfeito e até mesmo agradecido, e às vezes roça a jovial transcendência daquele bom sujeito que voltou de um encontro amoroso, tam quam rebene, né, como de uma coisa bem feita, e disse, né, agradecido, embora faltem as forças, é de louvar a volúpia, no entanto. E é isso, assim, e para mim diz muito ter essa visão de alguém de fora do Emerson e por que o Emerson me marcou tanto esse ano. Então é em partes sobre o Nietzsche, mas é em partes sobre o Emerson também, porque, enfim, poderia ser sobre várias coisas, mas como ele, né, falando do crepúsculo dos ídolos e vai passando por vários outros filósofos e tudo mais, é interessante, assim, porque para mim o Emerson tem esse valor porque é só uma maneira muito bonita de ser feliz, assim, e eu acho que filosofia tem que ter mais disso às vezes. Tem um livro de filosofia, putz, duro que está emprestado com um primo meu, Ivan, inclusive, se você estiver assistindo, tem que pegar esse livro de volta, mas para todos os efeitos é aquele every time I find the meaning of life, they change it. Então é toda vez que eu encontro o sentido da vida, eles mudam. É de um escritor, filósofo, comediante, ele escrevia, né, comédias e tal, Daniel Klein, americano, e ele vai escrevendo, né, a partir da definição de felicidade de vários filósofos, e ele escreve depois um breve ensaio bem jocoso sobre isso e tal. E é muito legal ver, assim, como várias pessoas têm filosofias sobre a felicidade, mas poucas têm filosofias sobre como ser feliz. Eu acho que, sinceramente, se você não vai desenvolver uma filosofia sua, você não vai chegar no seu conceito sei lá, de valor, felicidade e tudo mais, não sei se a vida vale a pena ser vivida. Sim, justamente voltando no primeiro trecho que eu li, que é, para algumas pessoas, algumas imagens vão vir primeiro, para o romântico amor, para o religioso Deus e por aí vai. Então, cabe a você encontrar o que vem primeiro para você, instintivamente, né, falando em inglês aqui, mas knee-jerk reaction, né, aquela reação de joelhinho,
e encontrar isso. E eu acho que esse é um livro, geralmente Nietzsche fica associado a coisas muito ruins, mas eu acho que esse é um livro que, de uma maneira bem jocosa, vou usar essa palavra de novo, te ajuda a chegar lá. E só por isso eu vou ler mais Nietzsche, olha só. Eu achei interessante, é mais uma motivação, e vai usar vários termos em alemão, eu estou estudando, então vai ser muito útil, inclusive. Tenho que fazer meu dever de casa de alemão já aqui, que eu preciso terminar essa desgraça desse B1 o quanto antes. E, enfim, chegar, né, num vocabulário mais relevante para começar a arriscar, arranhar umas leituras em alemão e apanhar aqui e vocês darem risada de mim. Mas em breve, talvez pro final do ano que vem, sem pressa também, a vida é longa. Então é isso, vou gravar outro vídeo agora, não vou gravar muitos vídeos em sequência porque tá muito quente, subiu 10 graus de ontem para hoje, então não quero gravar tudo suando, mas vai ser um próximo vídeo aqui para área de membros e talvez, se eu ainda tiver voz, um regular. Mas enfim, de todo modo, sexta-feira eu tô de folga, coisa boa, vou gravar mais e estaremos por aí, estamos de volta. É um prazer ter você aqui, agradeço mais uma vez, Ayrton, pelo tirar o tempo, né, de me passar uma listinha de por onde ler Nietzsche, vou seguindo conforme, né, a volição, na verdade, conforme me der vontade, porque eu tenho que terminar umas outras leituras também, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!